Agora, por que essa grande motivação de traduzir o comentário de Heidelberg, não traduzir uma obra do Thomas Watson, o Catecismo Menor, ou traduzir o comentário do Cisma Maior do Thomas Ridley, não traduzir algum comentário do David Dickson na Confissão de Fé de Westminster, uma Suma do Conhecimento Salvífico do David Dickson, essas coisas, né? Por que ficou o comentário do Heidelberg como a motivação maior, tá? E agora concretizada, né? Pelo seguinte, como alguns já percebem, o meu sobrenome final é alemão, né? E a família do mãe do meu pai era uma família que até a geração da minha avó ela preserva os costumes alemães, ou seja, uma família de alemães brasileiros, né? De costumes. E a família Weissheimer, que é a família da mãe do meu pai, ela é uma família tradicionalmente luterana, tá? Então, além de eles serem todos, até a geração da minha avó, serem todos alfabetizados em alemão e não em português, tá? Porque minha avó só foi aprender alemão depois dos 30 dela, entre os 30 e os 40, eles são de tradição luterana. E os Weissheimer, a partir de Jacob Weissheimer, que é um imigrante no século XIX, ali em meados de 1824, ele foi um dos pioneiros no estabelecimento das igrejas luteranas ali em São Leopoldo. Então existe um apreço muito grande por parte dos Weissheimer que os membros da família sejam luteranos, professem a fé luterana. E não foi diferente comigo a exortação na minha infância, né? Ainda mais que essa questão toda agora que eu já ouvi em um bom tanto, de que existe uma genealogia, tá, que foi mantida grandemente pela Clarice Weissheimer, de que nela consta inclusive o nome do padre romanista que se converteu ao luteranismo quando a igreja luterana surgiu no século XVI, naquele momento da Reforma Protestante, durante a Reforma Protestante, né? Então a família ela tem muito esse respeito histórico às origens e é uma exortação bem grande. Comigo não foi diferente. Minha avó, durante anos, causou com que eu frequentasse a igreja luterana, com que eu professasse a fé luterana, e que eu professasse a Confissão de Augsburgo, de que eu comungasse na igreja luterana. Só que acontece, dos meus 13 aos meus 12, que é o período da comunhão exclusiva com a igreja, da frequência exclusiva com a igreja luterana, no final desse período, o que vai acontecer? Minha mãe vai acabar me puxando para ser batizada na igreja batista por razões que ela não tinha aberto no momento, tá? Então o que acontece? Eu já estou com conflito com meu pai, porque meu pai ele abandonou a fala alemã e abandonou a igreja luterana. Não quis mais saber da catequização, do batismo, largou tudo isso, tá? Ele abandonou a igreja luterana mesmo, ele apostatou mesmo. E tem pavores da igreja, tá? Não me fale essas coisas, né? Não fale essas coisas pra ele, né? Ele se ia aos montes, né? Então eu já tava com essa resistência do meu pai. E minha mãe do outro lado. Acaba causando esse batismo na igreja batista, e meu pai, que foi quem causou com que eu conhecesse a salvação, tudo mais, quem fez a exortação, aceitar o evangelho, a chamada arrependimento, a comunhão com a igreja e tudo mais, também se viu incomodado com essa decisão da minha mãe. Então eu estava com 3 ali dos parentes mais próximos, cada um com os seus conflitos em relação à minha pessoa, tá? E eu só vou resolver essa questão quando eu vou estudar a doutrina do sacramento da ceia inicialmente, ali no finalzinho de 2011 para 2012, que é quando eu conheço o Catecismo de Heidelberg. E daí, em vez de me tornar um luterano convicto, eu acabo já indo para a doutrina calvinista e deixo de lado o artigo 10 da Confissão de Augsburgo, né, que está escrito, né, da ceia se ensina que nela são que o verdadeiro sangue de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo estão presentes nela, sob a espécie de pão de vinho, e no sacramento são distribuídos e recebidos, né? E é a única doutrina. Então eu passei até os 22 anos sob doutrina luterana quando eu ia para a ceia na igreja batista.
meus 12 aos meus 22. Né? O batismo ele foi em 9 de setembro de 2001. Tá? E é isso. Né? Então, todo esse cenário de respeito ao o esforço que a minha avó fez, inicialmente, para que eu viesse à fé, que ela foi a peça primordial para isso, tá? O esforço dela foi o que causou que eu viesse à fé, né? Que preparou para que eu viesse à fé. Tá? Eu decidi respeitar então isso e ter as melhores explicações possíveis, porque eu não estava numa igreja luterana, para que na época seria porque eu estava, né? E, na verdade eu teria que ter explicações bem sólidas. Na verdade era para minha mãe, que na época meu pai e minha mãe já tinham se divorciado, né? Na época que eu vou estudar a doutrina eucarística, minha sogra já tinha se divorciado e morar com a minha mãe. Então, na verdade, o que inicialmente era só uma explicação para mim, porque eu estava tomando uma decisão definitiva em comungar na igreja luterana, na verdade se torna uma explicação definitiva porque eu comungaria numa igreja reformada. E daí ter explicação para todo mundo, tá? Mas esse é o impacto inicial do Catecismo de Heidelberg em janeiro de 2012. E até agora perdura, tá? Então existia esse cenário inicial e era o que eu tive que respeitar, que eu teria que lidar muito bem para não agravar os desentendimentos familiares, tá? É isso. E por que minha mãe não queria que eu tivesse na igreja batista? Porque eu sou descendente de judeu e ela temia que estar numa igreja muito tradicional, como a luterana, seria meio passo dado para a comunhão com a religião judaica a hora que eu descobrisse que eu era descendente de judeu. Né? Então, isso que causou a resistência dela. Então, é esse o contexto que motiva a tradução e nesse sentido de profissão de fé. E não de resgate, de teologia histórica, por conta do valor histórico, mas sim pelo elemento da profissão de fé pessoal, pública, minha. Tá? É isso. Tá? Aí, por que os nomes da dedicatória? Né? Como já constam, Lorie Weissenberger, porque foi quem me exortou ao arrependimento, quem me levou para a igreja, aquela coisa toda. Ao Alisson Kwiatkowski da Silva, porque foi quem, em 2010, me apresentou o Social.org, Calvinismo, João Calvino, aquela coisa toda, e que causou com que esse estudo, né, do sacramento existisse a partir daquele momento. E tudo com aquela pergunta, né? Calvinista arminiano, sendo que ele já supunha que eu fosse simpatizante com o calvinismo. Apesar que da primeira conversa, primeiro contato com os termos, eu não me agradei muito, não. Dei uma resposta das piores. Né? E o Alisson Neves dos Santos, porque a partir do 22, quem me consolou em todas as crises de ansiedade e tudo mais que ocorreu por conta do término da tradução e de ter que memorizar toda essa doutrina, de não perder ela de vista, de compreender, ter como tirar conclusões corretas e estabelecer a prática devidamente. Né? E inclusive foi ele o motivador da publicação do primeiro volume separado do segundo, em agosto de 2023. Ele achou por bem que era interessante naquele momento por conta do contexto ali que eu expliquei, que eu estava no momento, toda a situação atual ali que envolvia a tradução. Tá? Por isso, esses 3 nomes vão para a dedicatória. Até porque o Alisson Kwiatkowski da Silva foi quem acabou até causando inicialmente que eu viesse a saber da reforma na Escócia. E ele já até esperava mesmo, segundo o que ele mesmo falou no finalzinho de 2018, que eu realmente iria para a reforma escocesa, e a hora que eu conheci os Covenanters seria as minhas decisões todas seriam em conformidade com aquilo ali, isso já no finalzinho de 2012. Então ele foi em tudo que envolve Covenanters e reforma na Escócia, John Knox e tudo mais, ele acabou sendo o pivô lá no final de 2012. Tá? Então por isso que esses 3 nomes ali, minha avó Weissenberger, o Alisson Kwiatkowski da Silva e o Alisson Neves dos Santos se fazem presentes na dedicatória dessa tradução. Até a próxima!